Começa agora o programa Visão Paranormal, com Rosa Maria Jacques e João Toqueto, produzido exclusivamente para a internet. Uns anos depois, até, o coronel, esse que fez o Santiago Dantas, que foi muito importante, que substituiu o coronel Genilde Sampaio, escreveu, veja bem, em 1877, ele escreve no Rio de Janeiro, as operações militares contra os Mucker. Para ele não interessa essa parte religiosa, o que interessa para ele é o resgate e a homenagem para os militares que morreram. Então os colonos simples foram, tudo por causa de uma fé, possivelmente eles estivessem, porque existia um componente nisso tudo, de um cunhado dela, que era uma pessoa bem próxima, que se chamava João Jorge Maurer, que veio da Alemanha, era uma pessoa com muita instrução, que teria feito assim muitos esclarecimentos para ela, que seria assim a pessoa que induziu talvez ela a criar uma nova religião. Hoje, em cada quarteirão desse Rio Grande, desse Brasil, tem uma nova religião. Hoje, em cada lugar você vende ervas medicinais. Na época, isso aí foi considerado sacrilégio e morreu muita gente. Para vocês, tem religiões que são montadas, é só pegar querer e fazer. Existe mais de 10 mil religiões e são montadas 2, 3 por dia. É só querer. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa, dito por pessoas ligadas, é que fatura muito bem. Religião dá dinheiro, religião dá poder. Então, dá voto. Há uma manipulação muito grande. A fé é uma coisa. As pessoas ter religião é uma coisa, as pessoas usarem a religião é outra. E a oposição sobre essa religião, seita não existe. Seita é um termo de racionais de alguém que botar contra alguém. Então, nós precisamos entender a história para saber que essa história de paranormalidade e perseguição, que até hoje, quem tem a sua capacidade e assume, tem essas perseguições, essa história já vem. E aqui no Sul, ela está meio esquecida. Vamos lembrar dessas pessoas para que elas nos sirvam de exemplo. Olha, a oposição falou que ela não tinha postura, que era urgia, que era... E a oposição, essas pessoas que perseguem, tinham alguma prova disso? Na delegacia, ela foi levada várias vezes para a delegacia, até dormindo, fincavam agulhas nela e tudo. Ela estava em transe. Em transe, exatamente. Hoje seria considerado. Antônio Augusto Fagundes, um grande historiador e antropólogo, ele disse que hoje ela poderia ser possivelmente uma batuqueira bem-sucedida, uma umbandista, uma mulher espírita, como faz a psicografia, né? O espiritismo. Nós temos documentos, eu tenho 2 documentos que foram possivelmente psicografados por ela, né? Então isso é tudo muito importante. É que também foi considerado, e por isso que não se fala, e até hoje não se fala muito nesse assunto, porque foi considerada a mancha negra da colonização alemã. Então o alemão não queria se envolver com esse episódio de uma mulher líder feminina, uma mulher que se envolveu com esse grupo, não é? Mas os filhos dela tiveram também uma trajetória muito importante e a gente costuma dizer que a fruta não cai longe do pé. Então eles tinham, e não foram criados pela mãe nem pelo pai, no caso, mas não foram criados pela mãe, pelo pai possivelmente. Então veja bem que a criança até 6 anos de idade tem toda uma formação psicológica, né? E genética também. Genética. Ele não foi de uma forma ou foi de outra. Lamentável que a colônia alemã não tenha orgulho, não mostre uma paranormal. Não mostrava. Agora, mas é uma pena. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje ela podia ser médium, um bandista, um vidente, uma profeta. Naquela época, ela era muito mais saudável, porque ela se posicionou neutra. E às vezes a pressão aqui fora, as pessoas, independente de religião, você é uma paranormal. Você não é uma médium, você é uma paranormal que se adaptou dentro das regras do Kardec. Você é uma paranormal que se adaptou dentro da cultura umbandista. Nós precisamos entender que religião é uma coisa e paranormalidade e dons são seus, que as religiões, que a ciência, que todo mundo entra em controvérsia porque são racionais querendo impor limites a um paranormal.
Você não concorda comigo? Eu concordo, sim, exatamente, porque isso é uma análise. Nós estamos contextualizando daquela época, hoje ela seria tudo isso aí que você está dizendo. Tudo isso. E veja bem, eu consegui, depois de muitos e muitos anos, o Dr. Ron Kern, que é um homem que já faleceu, ele juntou durante 60 anos documentos sobre os Mucker. E esses documentos, a filha dele, não é, a Fridélia, me doou esses 200 documentos que provam, todo escrito em alemão gótico, como essa carta aqui que começa Minha Amada Maria. Pessoas que tratam assim das relações sociais dos grupos, e eram relações extremamente afetivas essas cartas têm. E veja bem, aqui tem muitas cartas, não é, que foram escritas por eles, não eram pessoas tão ignorantes assim, porque eles escreviam, se preocupavam com os seus familiares, cartas que vinham da Alemanha também, eles têm muitas cartas aqui. Tem o soldado Schnell também, que é muito importante, o soldado Schnell nesse contexto todo. Aqui eu vou mostrar só uma fotografia da religião que foi criada lá nos Campos dos Fortes, a Igreja Adventista, Palmeira das Missões, o Jacó, que criou o filho dela, ninguém sabia quem ele era. As pessoas lá diziam, eles ficaram assim também, eles não diziam quem eles eram também, não é? E aí depois eu consegui documentos e tudo que provava, aqui um outro filho dela também, com os seus familiares ali em São Pedro do Sul. Não é? Então, muitas e muitas cartas que tem aqui e são muito importantes. Aqui tem uma das fotos que é atribuída a Jacobina, no caso, mas essas cartas mostram que eles tinham uma preocupação, que eles não eram esses fascínoras, não eram essas pessoas endemoniadas, eram pessoas preocupadas com a sua família. Não é? Então aqui chamava assim, olha só que interessante, Minha Amada Maria, Maria sem escrita em alemão, e foram todas traduzidas por um grande tradutor, não é? Muitíssima Amada Maria Senhor, compelido pela saudade, aproveitando a oportunidade através dos teus irmãos, escrevo-te essas linhas, as quais de coração e se Deus quiser, onde te encontrar com a mesma saúde que certamente encontrarás a mim, querida minha. E aí ele faz a carta, ele quer saber do filho que eles têm, entende? Então, são cartas todas muito afetuosas. Eu tenho esses documentos que considero bastante importantes. Nossa, um valor impressionante. As pessoas me pedem muito livros para ler. E eu tenho muito cuidado, porque a leitura sobre paranormalidade não pode ter uma leitura de quem escreve, mas de uma história. Por isso que os teus livros me chamaram muito a atenção, porque você não está concluindo, por isso ou dentro de uma religião, você está pondo a história de uma paranormal com todo o seu conteúdo sem achar nada, porque esse achismo dentro da paranormalidade é meio perigoso. Com certeza. O seu livro, né? Esse livro, Minha Amada Maria, Cartas dos Mucker, é uma publicação da Ubra. Eu fiz 3 livros sobre esse assunto. Esse aqui eu considero muito importante, porque esse aqui tem todos esses documentos. E veja bem, além de ter esses documentos, tem a tradução, tem escrito em alemão, tem a carta e também tá a tradução da carta para entenderem, não é? E o próprio Carlos Wundt, ele fala que os movimentos que têm sangue e injustiça, esses movimentos perduram por muitos anos, e aqui houve sangue e houve injustiça. É muito triste isso, né? Então a gente tenta resgatar. Por isso que me fascina a história da Jacobina, das suas famílias, dos seus familiares. Nós temos descendentes deles. Sim. Nós temos muitos descendentes deles. Olha, observe, é do passado que nós aprendemos, não é só no presente. O passado, para nós paranormais que temos sensibilidade, que temos percepção, ele nos ajuda a mostrar que, independente de ser kardecista, umbandista, cristão, judeu, evangélico, a paranormalidade, os seus dons não pertencem à religião, pertence a você. Agora, se você não tiver conhecimento, estrutura emocional e índole boa, qualquer um vira diabo, porque eu conheço diabos, pastores, conheço diabo, padre, pessoas comuns, médico, qualquer pessoa, desde a hora que deixa a sua índole má, a sua genética má tomar conta, não precisa ser um paranormal não, meu amigo. Olha aí fora o que está acontecendo. Então, vamos ver esse livro para nos dar mais condições de entender que paranormalidade não é religião, é vivência, é história e é conteúdo. Agradeço a Elma. E você quiser falar dos livros, onde é que nós conseguimos? Olha, esse livro, ele se encontra, os meus livros eu tenho colocado na livraria Nova Roma, que é aqui na General Câmara, né, na descida da ladeira ali, na livraria Nova Roma. Então ali a gente encontra esses livros. Mas também pode entrar em contato comigo, né?
O meu telefone é 9144-7037 e o meu e-mail é almasantana@hotmail.com. almasantana@hotmail.com. Vamos desbravar a paranormalidade independente, livres, com o nosso potencial, com a nossa estrutura e com pessoas com conhecimento sério, respeitoso. Isso é muito importante. O livro e a Elma, porque é uma pessoa que a conheço recentemente, mas pelo o conteúdo, a conversa, a postura dela é uma admiração muito grande. Muito obrigada. Este foi o programa Visão Paranormal. Se você tem experiências paranormais, envie um e-mail para o nosso programa. Vamos desvendar junto com você.